Agora presta atenção na mensagem. Vamos para o segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Depois de uma grande vitória, o Ezequias teve uma grande vitória. Aquela vitória, até que o missionário pregou esses dias, que foram 185 mil homens que foram vencidos por um anjo de Deus, porque o Ezequias clamou a Deus. Mas depois dessa grande vitória, pode vir uma grande derrota. Olha só o que diz. Capítulo 32, versículo 24. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que o Senhor lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Às vezes nós recebemos uma bênção e deixamos nosso coração se exaltar. Cura divina para o Covid, né? Quantos passaram? Comigo não, meu corpo aqui é abençoado, eu sou de Deus, eu tenho muita fé, comigo não senti nada. O outro sentiu mais, irmão. Tem gente que foi para a UTI e tem gente que já foi, embora não foram poucas pessoas, foram milhares, não é verdade? Mas não quer dizer que a minha fé seja maior do que a sua, nem maior do que a pessoa que já morreu até. Porque às vezes Deus permite, o corpo é destruído, mas o espírito é salvo para o dia do Senhor. Nós ficamos chateados, todo mundo quer a cura da pessoa, mas nunca podemos deixar sobrementar, e às vezes deixamos. Pregador, missionário conta um caso que um pastor conversou com ele. Em reunião de sexta-feira como essa, manifesta demônio, o pastor traz as pessoas na frente, aí manifesta um demônio aqui, manifesta um demônio ali, e o pastor vai, expulsa, comendo, ele faz a obra de Deus. Aí tem um que não sai. Eu não saio, demônio lá. Aí vai um pastor, ora, vai outro obreiro, ora, vai outro obreiro, ora, outro obreiro. Um obreiro chega no mirador. Aí o pastor sai de lá assim, ó. Aí o pastor falou para o missionário, o demônio saiu da pessoa e entrou no pastor. Porque ele se achou melhor do que eu. Não pode, temos que tomar cuidado, às vezes deixa entrar. Cuidado, o missionário também conta que uma vez estava na igreja, ele não era pregador ainda, a igreja lá, eu conheço essa igreja, é como se fosse essa aqui, tem a galeria, sempre que um irmão meu casou lá, eu fiz o casamento nessa igreja, e assim com a galeria, ele gostava de sentar na galeria, disse que, vocês já ouviram ele contar sobre isso, que chegou uma senhora e começou a orar, pedindo perdão a Deus pelos pecados, não sei o quê, aí ele disse que olhou, mas não falou com ninguém, no coração dele ele falou assim, peca, agora está pedindo perdão. Aí Deus falou o coração, ele sentiu como uma indagação, e você? Ele disse, Jesus, eu sou pior do que ela, o Senhor me perdoa. Tem misericórdia, nós deixamos entrar. Então o Ezequias deixou, veio indignação, mas olha aqui, e teve, aí diz assim, grande sobre eles, versículo 20, ainda no 25, mas não correspondeu em Jerusalém. 26, Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Irmão, tem muita coisa que vai vir nesse mundo, mas se nós nos quebrantarmos, essas coisas não vão nos alcançar. Entenda só, ele errou, mas se humilhou, e valeu isso, valeu. Capítulo 33 fala do filho dele, o Manassés, que não foi um bom rei. Esse homem Manassés fez tudo ao contrário do Ezequias. Ezequias tirou a idolatria, ele colocou a idolatria. Esse homem chamado Manassés, ele se tornou aquele político, não estou falando político, não. Político é aquela pessoa que quer se dar bem com todo mundo, né? E acaba cedendo, concorda com todo mundo, ele nunca contrariar. Eu brigo que na época de eleições, quando chega, o político chega na igreja evangélica, ele é Pai do Senhor, mas se ele for no outro lugar, ele opa, saravá. Para ele tanto faz, o negócio dele ele não quer, o negócio dele é o voto, né? Então o Manassés fez isso, queria agradar todo mundo, fez idolatria, praticou idolatria, mas praticou mesmo, fez muita coisa errada. E a Bíblia diz assim, versículo 10 do capítulo 33, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus diga aí,
humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, ele fez oração. E Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Quer dizer, ele só foi lembrar do pai dele quando ele estava lá naquela situação. Tanto que preste atenção nesse versículo aqui, o 12. Ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Então o pai dele deixou esse exemplo, porque ele lembrou-se e ele se humilhou, e um dia ele viu o pai dele se humilhando diante de Deus. Meu irmão, é muito importante qual é o exemplo que você está dando para a sua família, qual é o exemplo que você dá para os seus familiares, qual é o exemplo que dá para as pessoas que estão ao seu redor, que não é só a família, às vezes são os colegas de trabalho, é a vizinhança. Nós temos que aprender sobre isso. Veja comigo aqui, lá no Novo Testamento, Hebreus 4:11. Hebreus é Novo Testamento, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 11. A Bíblia termina no Apocalipse, você volta e encontra Judas, João, Pedro, Tiago, Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Meu irmão, Manassés pagou um alto preço pela desobediência, nós também pagaremos. Então esse exemplo ficou para nós. Esse é um exemplo, quer dizer, uma advertência para a coisa negativa. Agora veja comigo, 1 Timóteo, volta um pouquinho só. Hebreus, aí você vai lá encontrar. Aí tem um livro de um capítulo só, que é o Filemão, aí o Tito, aí encontra o Timóteo. 1 Timóteo 4:12. O que diz? Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Nós temos que ser, não espera a tua mocidade, não espera a tua velhice, todo mundo vai. Quem não quer ficar velho, eu não quero, então morre cedo. Todo mundo envelhece, não é verdade? Todo mundo envelhece, então, mas ser exemplo, tanto na mocidade como na velhice, em qualquer parte, ser exemplo dos fiéis. Como é que ele está dizendo para nós aqui? Ser exemplo como? Na palavra, sempre, meu irmãozinho, assim sim, não. Sempre verdadeiro, sempre em comunhão com Deus, com aquilo que Deus diz. No trato, às vezes nós tratamos mal as pessoas. Isso não é bom, nossos filhos estão vendo, nossos amigos estão vendo. E nós erramos aí, nós falhamos, nós estamos lutando tanto para ganhar a nossa família para Jesus, para ganhar um amigo para Jesus, mas o nosso trato com as pessoas deixa a desejar. Por quê? Porque somos humanos, né? Mas não é que somos humanos, é que nós andamos muito na carne. O que é a carne? É natural. Não tem dia que estamos aborrecidos, um dia estamos chateados e acabamos usando com grosserias, com estupidez com as pessoas, e isso não é um bom exemplo. Não é. E às vezes esquecemos disso. Estamos dando mau testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. É forte. No amor. Será que é amor? Bem, o amor substantivo, mas quando você leva para amar, quer dizer, praticar o amor, é um verbo, e o verbo exige ação. Será que nós temos realmente demonstrado amor para a nossa família, amor para o nosso próximo, amor para os que estão lá fora? Aí diz, no espírito, na pureza, na fé e na pureza, quer dizer, na palavra pureza aqui é santidade. Eles devem ver isso na fé. Você está passando um momento difícil, pai, estou sabendo da sua doença, filho, mas o Deus que eu conheço é poderoso, vai mudar essa história. Olha o exemplo que você está dando. Eu conheço um Deus que levou sobre si as minhas doenças, levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades. Pai, o senhor sabe que aquela pessoa é aqui não gosta do senhor, ela é muito influente aqui. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sempre exemplo de fé. Isso é importante então, porque as pessoas que estão ao nosso redor estão olhando para nós. Aí agora vai ficar mais forte ainda a carta de Paulo aos Filipenses. Volta, capítulo 3, versículo 17. É a mesma palavra que o Paulo dá, ele dá ao povo de Filipos. 3,17. Sede também meus imitadores, irmãos. Será que eu posso fazer isso para o meu filho, para o meu colega de trabalho?
Posso falar para vocês, ser de meus imitadores, está certo. Aqui eu sou uma pessoa, mas no meu particular. E na minha mente, o que eu penso? No meu olhar, será que eu posso mandar você imitar? Porque ele está dizendo aqui, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então temos que ver isso aqui. Primeiro aos Coríntios ainda, é o mesmo entendimento, capítulo 11, volta um pouco. Esse eu não dei no culto das 6 da manhã. Olha que profundo agora. Sede meus, o quê? Imitadores, como também eu de Cristo. Então nós temos que imitar a Cristo para que as pessoas possam nos imitar. Porque senão vão imitar o quê? Um estúpido, vão imitar um homem fraco, vão imitar o que? Uma pessoa inconstante na fé, vão imitar uma pessoa profana ou, entenda bem, devassa. O que é devassa? Não tem freio moral? Isso é profundo. Então nós temos que mostrar para eles, temos que buscar, mais buscar de Deus, porque o próprio Senhor fala, o Pedro falou de Jesus, primeira de Pedro, o Pedro é depois do Hebreus, pessoal, depois de Hebreus é Tiago, depois Pedro, primeira de Pedro 2, 21. Primeira de Pedro 2, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Será que estão vendo engano na nossa boca? Enquanto mentira na nossa boca? Já ouviu o pessoal antigo dizer que a mentira tem o quê? Perna curta, né? Uma hora quem está na mentira, uma hora vai ser desmascarado, irmão. Ninguém agora, se eu sou um ator aqui, que é um ator, represento bem, entenda bem, mas não sou nada que eu estou aqui para vocês. Uma hora vai cair, como eu falo, o pessoal lá fora, a casa vai cair, irmão. A mentira tem perna curta. Uma hora você vai ver quem é aquela pessoa, pode ter certeza. Então, temos que verificar. O qual, quando injuriava, não injuriava. Aquela pessoa falou de mim, mas eu também sei umas coisas dela. Não. A Bíblia diz, ao servo do Senhor não convém contender, não existe. Nada de maneira. E quando padecia, não ameaçava. Não ameaçava. Eu sei uma coisa tua, também vou falar umas coisas tuas. Ou você faz isso, eu vou fazer. Você está parecendo aquele, vamos dizer, aquele corruptor que suborna as pessoas. Para com isso. Mas entregava-se àquele que julga juntamente. Entregava tudo na mão de Deus, Senhor. Ele confiava em Deus plenamente, ele confiava no Senhor. Mas alguém está falando mal, Jesus, se essa pessoa está falando é verdade, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ir até de joelho perto de você e pedir perdão. Mas se eu não estou, só tem misericórdia dela, julgue entre eu e ela, mas julgue com misericórdia dela, que ela se arrependa. Mas você não tem que ficar brigando com ela, discutindo. Não. Ô pastor Jaime, o cara falou uma coisa sua na internet, você não vai debater? Ao servo do Senhor não convém contender. Se fosse verdade, eu teria que chegar e pedir perdão para vocês. Mas não é, você deixa para lá. Entenda? Você vai colocar diante de Deus. Se for, tem autoridade para isso, você é diante das autoridades com a bênção de Deus, para Deus dar direção. Pronto, não fica brigando, discutindo de maneira alguma. Nós temos que orar para isso. Agora vai ficar forte, porque é o próprio Senhor falando. João, capítulo 13. Novo Testamento ainda. João, capítulo 13. Versículo 15. João 13, 15. O que ele diz? Porque eu vos dei o que Jesus falou? O que? O exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Pronto, meu irmão. Eu tenho que dar o exemplo, você tem que dar o exemplo. Para quê? Para as pessoas fazerem o que estão fazendo. Mas se nós seguirmos os exemplos de Cristo, senão vamos induzir a pessoa ao erro. Um cego não pode guiar outro cego. Quer dizer, eu tenho que ter a luz de Deus e andar. Meu irmão, vai valer. Pode ter certeza, nós vamos ter uma geração, uma descendência forte, uma descendência poderosa, porque o nosso tempo aqui não é eterno. Uma hora nós vamos sair. Você pode ter deixado uma casa para cada filho, 2 casas para cada filho, 10 casas para cada filho. Você pode ter deixado até uma boa herança. Mas se você não deixou o exemplo de homem de Deus, veja o Manassés. Errou, não seguiu os conselhos do seu pai, mas quando se viu em apuro, lembrou-se do exemplo do seu pai.
humilhou-se ante Deus. Quer dizer, ele tinha o exemplo espiritual. Nós temos que deixar isso. Quebrantamento. Meu pai, um dia eu vi que ele estava chateado, mas logo depois ele pediu desculpa e ele disse: não agi como homem de Deus. Ele mostrava um quebrantamento. Nós precisamos de acordar, porque senão estamos cavando buraco na água. Estamos orando por orar, que eles estão passando e vamos acabar vendo coisas que não deveríamos de ver, que é derrotas na nossa vida que não deveríamos de ter, porque não estamos. Então temos que orar. Agora, uma coisa importante, Jesus falou aqui em João capítulo 15 ainda, versículo 5, o que, pastor? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então você tem que se envolver com Jesus. Jesus me ensina. Eu quero ser um exemplo para a minha geração, para a minha casa, para os meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor. E isso você consegue. Aqui depois de João é Atos 1:8. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então vamos lá. Atos 1:8. Ele diz: mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Como é que eu vou conseguir, meu irmãozinho? Com Jesus, a palavra de Deus, se envolvendo com o Espírito Santo, orando. Eu pergunto para você, você responde para você. Nós estamos terminando o mês 8. 8 meses se passaram. Quantas vezes você teve uma comunhão com o Espírito Santo, em oração? Só você e Deus, não é aqui na igreja não. É você lá em Mateus 6,6. Falei isso para pregador hoje. Eu falei: responda para você. Quantas vezes você ficou sozinho com o Senhor? 1 hora, por exemplo, de oração, de louvor: Jesus, eu preciso mais de Ti, Senhor Espírito Santo, me envolva, aleluia, glória. É que você canta o hino que você lembra, aí você vai lembrando: pastor Jaime, você sincero, responda para você. Meu Deus, misericórdia, esse ano eu não fiz isso. Sabe por quê? Não fica zangado? Você não conhece Deus ainda. Porque quando você conhece uma pessoa que ela é agradável, você tem prazer de ficar perto daquela pessoa. Não é verdade? Lembra a sua época, nós já temos idade, né? Mas os mais jovens, quando você conheceu a pessoa amada, você queria ouvir a voz dela. Na nossa época não tinha celular, telefone era difícil, tinha que ir por orelhão, e nem todo mundo tinha telefone em casa, não é? Poucas pessoas. Eu lembro do prédio que eu morava, era um prédio comprido, o bloco 19, lá em Guadalupe. Ele é comprido, um compridão. Nós sabíamos todas as pessoas, poucas pessoas tinham telefone naquela época. Eu lembro que na escada que eu morava, a entrada lá, eram 6 apartamentos na parte de cima e 6 na parte de baixo. Na parte de cima que eu morava, no último andar, a gente sabia, era o meu vizinho de baixo que tinha telefone. Era o único que eu lembro ali. Aqueles 6 apartamentos, um só tinha telefone. Poucos tinham naquela época. Aí tinha a música romântica, né? Quando o carteiro chamou e meu nome chamou com a carta na mão. E, né? Você ficava feliz, né? Esperando, né? A carta do correio, né? E tudo. Verdade. Puxa, será que, sabe, quando você estava fora do estado, fora de algum lugar, você queria chegar uma carta e tudo. Mas que bobeira é essa? Bobeira não. Irmão, se você realmente ama Jesus, você quer ouvir a voz dele, você quer conversar com ele, você quer se envolver com ele. É um amor diferente, é claro. É o amor, entenda, ágape, esse amor de Deus que você tem que ter, se envolver. Mas não tem, então, porque você não conhece o amor dele ainda. Quer dizer, você ainda não se sente amado por ele, você não está amando o Senhor ainda. Senão você teria vontade, que cada vez mais você quer ouvir a voz da pessoa amada. Então hoje, com vídeo, então, meu Deus do céu, até os jovens têm que vigiar. Vídeo, não esqueça. Um rapaz contou, ele está pronto para casar. 2 semanas do casamento. Aí ele passou no shopping, ele falou comigo assim, que aí passou, tem uma loja lá de lingeries, né? Aí estava ele e a noiva dele, ainda não era casado, faltava 1 semana ou 2 para o casamento. Ele: vamos ver um negócio aqui. Ela: ainda não é época, só depois. Esse rapaz, essa moça é de Deus. Mas o que ele vai ver? Para se apimentar? Entenda, a noiva dele não era a esposa dele, porque tem etapas, tem coisa que é para o casamento, não é para noivado, não é para namoro, entende? Nós temos que seguir, dar esse exemplo para os jovens, explicar isso para os jovens. Existe a fase de namoro, noivado, casamento. Tem coisa que é para namoro e noivado, mas não tem coisa que é só para o casamento e não é para namoro e noivado. Falei numa linguagem alta, dá para entender. Então ela mostrou que um caráter de uma mulher de Deus, de uma pessoa de Deus, mostrando: opa, não está na hora ainda, depois que nós casarmos nós vamos olhar isso juntos. Agora não está na época de ver isso. Quer dizer, mostrou um caráter. Mas por que eu estou falando
agora eu estou falando do amor puro, o amor santo, que é o amor de Deus. Nós temos que buscar. Então, se você buscar, aí você vai ser revestido de poder, você vai lembrar sempre da palavra, porque o Espírito Santo te lembra da palavra, e você vai ser testemunho. Jerusalém é a sua casa, Judeia é a sua parentela, Samaria seus vizinhos, que nem sempre gostam de nós. Às vezes faz até barulho, toda hora ficamos reclamando com ele. Não, vamos orar por ele. Toda hora passamos perto do vizinho, o barulhento aí, ó, filho do diabo. Não, com amor, com carinho. Entende? É isso que temos que falar, tem mais para nós. E até os confins da terra, que é o confim da terra, por onde você passar, meu irmão. Por onde você passar, você tem que ser testemunha do Evangelho. É no trabalho, é na fila do banco, é no coisa. Vai e faça. Uma senhora ganhou um homem para Jesus, uma coisa muito bonita. Ela estava no mercado, aí tem lá aquele negócio de carne. E quando ela colocou a mão, um rapaz colocou junto. E ela era uma senhora de idade, e o rapaz era novo. Era uma carne macia, e ela era a única que tinha. E ele, então, educadamente, viu com a senhora, não, só pode ficar. Ele disse, mas por que o senhor não tem outras carnes? Ele, não, é porque eu tenho uma gastrite, ele falou assim, e a minha, eu tenho que ter uma digestão mais rápida, não tem que ser uma carne macia assim. Ô, moço, pode pegar essa aqui. Não, senhora. Ele disse, não, por favor, pega. Mas o senhor sabia que Jesus cura? Jesus aí começou a falar, e o moço era envolvido em negócio de prostituição. E meu irmão, ela ganhou ele para Jesus. Entenda, deu o endereço da igreja, ele foi à igreja, era aqui na Júlio Mesquita, que agora é aqui, era aqui do lado, ele foi para a igreja, se converteu e se batizou nas águas. Largou aquela vida devassa, entenda bem, por causa do testemunho de uma senhora. Quer dizer, o amor ao próximo. Que esse é... Então, qual é o nosso caso, a mensagem? Seja exemplo. Consiga ser, e diga que não pode, não, que o Espírito Santo te ajuda. Veja 2 Coríntios 3,5 e terminamos. Para depois orarmos com fé. 2 Coríntios 3,5. Diz o quê? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Vamos lá, pessoal? Mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Você consegue. Como? Leia a Bíblia, se envolva com o Espírito Santo, peça para Deus, eu quero ser testemunha, me capacita a ser uma testemunha, me capacita a fazer a tua obra, e você vai vencer. E o bom que é dando o que se recebe. Aí você vai ter muito mais bênçãos na sua vida. Você vai ter muito mais convicção da presença de Deus. E você vai ver muito mais. Ser exemplo na fé. Fé quer dizer, vem a doença. Ô pai, o que é isso? Rapaz, surgiu isso aqui, mas está amarrado em nome de Deus. Ô mãe, filho, fica tranquilo que mamãe é a mulher de Deus, está aqui. Mas mãe, só você, eu vou para Jesus, meu filho. Que isso, está com Cristo, é incomparavelmente melhor. Mas creio no Deus de milagres, ele vai fazer. É exemplo de fé, mas não só no trato. Como é que você está tratando as pessoas que estão ao redor? Não esqueça que é Jerusalém, sua casa. Não esqueça que é Judeia, parentela. Não esqueça que é Samaria, os vizinhos. Como é que você trata os seus vizinhos? Sabe porque você sabe que o cara é de uma religião tal, você olha, passa perto dele, já olha para ele assim, amarrado de Satanás, o sangue de Jesus tem poder. Não. Bom dia, boa tarde. Ou sabe que ele é devasso, quer dizer, devasso que ele não tem freio moral, vive uma vida diferente. Entenda, ele não importa se o rapaz está travestido ou se a mulher está travestida, respeite o ser humano. Entende? E cumprimente, bom dia, boa tarde. Mas não, tem crente que, desculpe a expressão, é estúpido. Olha para uma pessoa assim e já faz assim, ó. Sangue de Jesus tem poder. Olha de novo. Não, meu irmão, você estuda, olha para a pessoa e sorrir para ela, bom dia, boa tarde. Ou então ela é de uma religião, abastou já, mas quando eu olho para aquela pessoa, eu fico até com dor de cabeça. Não era você, ela que tinha que ficar, mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós. Olhar para aquela pessoa, está cheia de cordão lá de coisa, olhar para ela, bom dia, boa tarde, boa noite, no que for, não é? Até que o cumprimento aumenta depois. Oh, Deus te abençoe, daqui a um dia você sabia que Jesus ama você, pronto, mas você deixa a porta fechada. Irmãozinho, Deus trouxe você para ouvir essa parte, mas eu não vim aqui para ouvir isso, mas Deus queria que você ouvisse. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas que você está buscando, cura para o seu corpo, cura da depressão, cura das finanças, o que for, tudo isso vai ser acrescentado, mas busque primeiro esse reino, procure viver como cidadão, como cidadã do reino de Deus, aí as outras coisas Deus vai acrescentar para você.